Oi, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos dando sequência ao capítulo número 1 do livro O Poder da Presença. Existe outro motivo para acrescentarmos nas pessoas que protegem paixão, confiança e entusiasmo. Esses traços não podem ser simulados facilmente. Quando nos sentimos corajosos e confiantes, nosso tom de voz fica significativamente mais variado, o que nos torna mais expressivos e relaxados. Quando o medo nos domina, ativando a reação de lutar ou fugir no sistema nervoso empático, as cordas vocais e o diafragma se contraem, sufocando o nosso entusiasmo genuíno. Se você já enfrentou o medo de palco, conhece essa sensação. Os músculos que produzem o som se enrijecem, fazendo com que a sua voz saia fraca e tensa, o que é bem diferente daquilo que você pretende. Quando tentamos simular confiança ou entusiasmo, as pessoas conseguem perceber que algo está errado, ainda que não sejam capazes de identificar precisamente o quê. Na verdade, quando candidatos a emprego exageram ao tentar passar uma boa impressão através de táticas não verbais, como sorrisos forçados, o tiro pode sair pela culatra. Os entrevistadores os descartam como falsos e manipuladores. Uma ressalva. A minha área, psicologia social, acumulou uma enorme quantidade de indícios que os seres humanos seguem tomando decisões equivocadas baseados em primeiras impressões mínimas, enganadoras e oriundas de más interpretações. Demonstramos claramente que primeiras impressões costumam ser frágeis e perigosas, e não estou contestando esse fato. Na verdade, grande parte da minha pesquisa concentrou-se em identificar e compreender essas tendências destrutivas. O que estou dizendo aqui é que primeiras impressões baseadas em entusiasmo, paixão e confiança podem realmente ser corretas, precisamente por essas qualidades serem tão difíceis de simular. Quando você não está presente, as pessoas percebem. Quando está, elas reagem de acordo. Façamos uma pausa, porque quero me certificar de que você não perdeu o fio da meada. Este não é mais um livro de conselhos exclusivamente para empresários executivos. A presença de que você precisa para persuadir um grupo de investidores a financiar seu projeto é a mesma necessária para se convencer de que conseguirá expor sua ideia numa reunião, ou pedir um aumento de salário, ou exigir um tratamento mais respeitoso. Enquanto estou sentada escrevendo, penso nas pessoas que compartilharam suas histórias comigo. Nimati, do Sri Lanka, que luta para sentir-se confiante com a primeira estudante universitária de sua geração na família. Cedric, do Alabama, que batalha para preservar sua independência após perder a esposa para o câncer enquanto trata dos próprios problemas de saúde. Catarina, da Alemanha, que está se recompondo após sair de um relacionamento abusivo. O Dofoio, da Nigéria, que tenta superar uma incapacidade física que o impede de ser mais participativo durante as aulas. Nicole, da Califórnia, que busca meios de estimular seus alunos adultos com síndrome de Down. Fahira, de Karachi, que está tentando aproveitar suas novas oportunidades educacionais totalmente inesperadas. Marcos, do Brasil, que está tomando coragem para montar um pequeno negócio familiar. Aleta, de Rochester, que aos poucos se recupera sua identidade após uma lesão cerebral traumática. Kamesh, da Índia, que tenta pôr sua vida de volta nos trilhos após perder um jovem membro da família. Este livro é para eles e para você. As histórias que mais me inspiraram são de gente cujo maior desafio é encarar cada dia com um pouco mais de otimismo e dignidade do que no dia anterior. Pessoas com recursos limitados e pouquíssimos poder ou status, muitas das quais passaram por provações terríveis, mas ainda assim têm motivação para tentar. Tentar se sentir presentes e poderosas, não apenas para si mesmas, mas também para as pessoas que as amam e respeitam. Elas não estão tentando conquistar um emprego milionário ou um grande negócio de capital de risco. Estão tentando achar um meio
de abraçar o próprio poder e utilizá-lo para se fazerem presentes ou enfrentar os desafios normais da vida. Já constatamos que a presença é um estado incrivelmente poderoso, mas ainda não respondemos à grande pergunta: o que ela é exatamente? E como conseguimos isso? Presença são os próximos 5 minutos. Presença é a remoção de julgamentos, barreiras e máscaras, de modo a criar uma conexão verdadeira e profunda com pessoas ou experiências. Pam, do estado de Washington, nos Estados Unidos. Presença é adorar as pessoas à sua volta e apreciar o que você faz por elas. Um anônimo da Croácia. Presença é ser eu mesmo e me manter confiante, aconteça o que acontecer. Adelgani, do Marrocos. Essas são apenas algumas das muitas respostas à pergunta: como você define presença? Que fiz online recebidas de pessoas do mundo inteiro. Impressionam-me tanto as diferenças quanto as semelhanças nesse conjunto diversificado de comentários. A presença ainda pode parecer um conceito nebuloso. Claramente significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Envolve o físico ou psicológico ou espiritual? Diz respeito ao indivíduo em si ou acontece em relação aos outros? É uma característica constante ou uma experiência momentânea? A ideia de uma forma de presença permanente e transcendente brotou em solo filosófico e espiritual, conforme escreveu a blogueira Maria Popova. O conceito de presença se fundamenta na ideia oriental de atenção plena, a capacidade de passar pela vida com atenção cristalina e de habitar plenamente nossa experiência. O conceito foi popularizado no Ocidente em meados do século XX pelo filósofo britânico Alan Watts, que explica Popova, alega que a raiz da frustração humana e da ansiedade diária está em nossa tendência de viver para o futuro, que é uma abstração, e que nossa forma básica de renunciar à presença é abandonando o corpo e nos refugiando na mente. Aquele caldeirão fervilhante eternamente calculista e autocrítico de pensamentos, previsões, ansiedades, julgamentos e experiências incessantes sobre a experiência em si. Embora atingir um estado duradouro do estilo viver o momento filosófico seja um objetivo louvável, não é o tipo de presença que estudo e sobre a qual escrevo. Para alcançar uma atenção cristalina, duradoura, precisamos ter os meios e a liberdade para decidir exatamente como despender nosso tempo, nossa energia, nossa vida. Gostaria que todos pudéssemos ter essa liberdade, mas não é o que acontece com a maioria de nós. Não só porque muitas vezes temos bocas para alimentar, pessoas de quem cuidar, trabalhos a realizar e contas a pagar, mas também porque nenhuma mente humana é capaz de bloquear todos os pensamentos perturbadores o tempo todo. É difícil ler uma página inteira de um livro, participar de uma conversa de 5 minutos sem sermos cutucados por pensamentos que nos distraem. E isso significa ter de encontrar outros meios de nos sentirmos presentes e poderosos. Presença, na acepção que dou nessas páginas, é o estado de sintonia com nossos reais pensamentos, sentimentos, valores e potencial, bem como a capacidade de expressá-los confortavelmente. É isso. Não é um modo de ser permanente, transcendente. Vem e vai. É um fenômeno momentâneo. A presença emerge quando nos sentimos pessoalmente poderosos, permitindo que nos sintonizem de forma clara com o nosso eu mais verdadeiro. Nesse estado psicológico, somos capazes de manter a presença até mesmo em situações bem estressantes, que em geral nos deixariam enlouquecidos e impotentes. Quando nos sentimos presentes, tudo se alinha. Nossa fala, as expressões faciais, as posturas e os movimentos. Eles sincronizam e se concentram. E essa convergência interna, essa harmonia é palpável e ressonante, porque é genuína. É o que nos torna irresistíveis,
Já não estamos combatendo a nós mesmos, estamos sendo nós mesmos. Desenvolver a presença não tem a ver com carisma ou extroversão, nem com controlar minuciosamente a impressão que estamos passando a outras pessoas. Significa conectar-nos honesta e poderosamente com nós mesmos. O tipo de presença ao qual me refiro é resultante de uma mudança gradual. Você não precisa embarcar numa longa peregrinação, experimentar uma epifania espiritual ou buscar uma transformação interior completa. Não há nada de errado nessas coisas, mas elas são intimidantes, são grandiosas. Para muitos de nós, são fugidias, abstratas e idealistas. Em vez disso, vamos nos concentrar em momentos, em alcançar um estado de presença psicológica que dure apenas o tempo suficiente para nos permitir enfrentar as situações mais desafiadoras quando há muita coisa em jogo, tais como entrevistas de emprego, conversas difíceis, propostas de vendas, pedidos de ajuda, discurso em público, apresentações teatrais e afins. A presença envolve o dia a dia. É até, ouso dizer, corriqueira. Todos podemos praticá-la. A maioria simplesmente não sabe ainda como evocar a presença quando ela nos foge temporariamente nos momentos mais críticos da vida. Um conjunto significativo de pesquisas científicas oferece um vislumbrante dos mecanismos psicológicos e fisiológicos desse tipo de presença transitória. E eis o melhor: podemos ajustá-los através de autoajustes, pequenas correções em nossa linguagem corporal e nossa mentalidade. Podemos obter a presença. Podemos autoinduzir a presença. Até certo ponto, trata-se de deixar o corpo comandar a mente, mas abordaremos essa parte depois. Esse tipo de presença vai ajudá-lo a ter mais sucesso no sentido tradicional? É possível, mas o que mais importa é que permitirá que você aborde situações estressantes sem ansiedade, medo ou pavor e as conclua sem arrependimento, dúvida ou frustração. Pelo contrário, você sairá delas com a noção de que fez tudo o possível, de que representou precisa e plenamente as suas habilidades, que mostrou quem você realmente é, que mostrou a si mesma quem realmente é. Sempre haverá novos desafios, novas situações incômodas, novos papéis que nos desequilibram e alimentam a nossa ansiedade, reforçando-nos a reexaminar quem somos e como podemos nos conectar com os outros. Para estarmos presentes, precisamos tratar esses desafios como momentos. Presença não é tudo ou nada. Às vezes nós a perdemos e temos que recomeçar. Isso é normal. Portanto, vamos examinar essas ideias, ver como se enquadram na ciência e aplicá-las não só à nossa vida num contexto geral, mas daqui a 5 minutos, quando enfrentaremos aquela entrevista de emprego ou de admissão à faculdade, cobraremos aquele pênalti, abordaremos aquela questão espinhosa com um colega ou amigo, apresentaremos uma ideia com a qual estamos empolgados, porém tensos. É aí que a coisa acontece. É quando mais nos beneficiamos de aprender a estar presentes. Qual é o aspecto da presença? Presença é confiança sem arrogância. Rohan, da Austrália. A presença se manifesta de duas maneiras. Primeiro, quando estamos presentes, comunicamos o tipo de traços que Lakshmi identificou em sua pesquisa sobre apresentações para capitalismo de risco. Paixão, confiança e entusiasmo apaixonado. Ou, como descreveu Rohan, da Austrália, confiança sem arrogância. Segundo, a presença cumpre seu papel em algo que chamarei de sincronia, que abordaremos daqui a pouco. Voltemos aos capitalistas de risco, que são especialmente fascinantes quando se trata de como a presença soa e se mostra. Eles precisam decidir rapidamente se uma ideia é mais importante, se seu criador são dignos de investimento. Portanto, o que capitalistas de risco bem-sucedidos estão buscando? Se estão comparando várias boas propostas de negócios, quais sinais minúsculos os levam a preterir
um empresário em busca de financiamento e escolher outro? Vou sintetizar as observações que coletei de vários capitalistas de risco bem-sucedidos através dos anos. Eu busco pistas que me mostrem que eles não acreditam plenamente no que estão vendendo. Se não acreditam no que estão vendendo, eu também não acredito. Eles se esforçam demais para passar uma boa impressão quando deveriam estar me mostrando a importância que dão à ideia que estão me vendendo. Eles são agressivos e enérgicos demais, talvez um pouco impositivos. Isso demonstra uma postura defensiva. Não espero que tenham todas as respostas. Na verdade, não quero que tenham todas as respostas. Não me importo se estão um pouco tensos. Eles estão fazendo algo grandioso, algo que é importante para eles. Por isso, faz sentido estarem nervosos. Vamos analisar essas observações. Eu busco pistas que me mostrem que eles não acreditam plenamente no que estão vendendo. Se não acreditam no que estão vendendo, eu também não acredito. Se uma pessoa que lhe pede investimento não acredita na própria história, por que você haveria de acreditar? Ser sincero em suas palavras, escreveu o especialista em administração Jonathan Haidt, está de fato no cerne da apresentação. Uma ideia cujo defensor é indigno de confiança não sobreviverá. A presença advém de acreditar e confiar em sua história, seus sentimentos, suas crenças, valores e capacidades. Talvez você já esteja precisando vender um produto do qual não gostava ou convencer alguém de uma ideia na qual não acreditava. Parece desesperador, desestimulante, difícil de disfarçar. Parece desonesto porque é desonesto. Não creia que as pessoas possam aprender a vender algo em que não acreditam e que, ainda que pudessem, não querem ensinar ninguém a fazê-lo. Portanto, se é isso que você busca, está lendo o livro errado. Da mesma forma, você não pode vender uma habilidade que não possui. Vez por outra, as pessoas pensam, de maneira equivocada, que estou afirmando que podemos aprender a simular competência. Presença não significa fingir ser competente. Significa acreditar nas habilidades que você realmente possui e revelá-las. Significa livrar-se do que o impede de expressar quem é. Significa induzir-se a aceitar que você é de fato capaz. Às vezes você precisa parar de se sabotar para poder ser você mesmo. Recentemente, junto com os estudantes de pós-graduação, Caroline Wilmot e Nico Thornley, realizaram um estudo em que voluntários tiveram de participar de intensas entrevistas de emprego simuladas. Pedimos aos voluntários que imaginassem que estavam sendo entrevistados para o emprego dos sonhos e os instruímos a preparar um discurso de 5 minutos para responder aquela pergunta que pode ser a pergunta mais frequente e certamente mais desconcertante nessas ocasiões. Por que deveríamos contratar você? Eles foram informados de que não poderiam fingir, tinham de ser honestos. Então, diante de 2 entrevistadores durões, eles fizeram seus discursos, explicando por que deveriam ser contratados. A fim de aumentar a atenção, os entrevistadores foram treinados a não reagir aos entrevistados, não oferecer qualquer incentivo, nem auxiliá-los em momento algum durante os discursos. Absolutamente nenhum feedback. Durante 5 minutos inteiros. Isso pode não parecer muito intimidante, mas imagine tentar convencer 2 pessoas a contratá-lo enquanto elas apenas observam silenciosamente, tomam notas e te julgam, mantendo as expressões neutras o tempo todo. Além disso, os voluntários foram informados de que suas entrevistas seriam filmadas e avaliadas mais tarde por outro grupo de examinadores treinados. 6 avaliaram os vídeos. 2 classificaram os entrevistados numa escala de 5 pontos, que media quanto cada um deixado transparecer de sua presença. Quão cativantes, tranquilos, confiantes e empolgados se mostraram. Um segundo par classificou os entrevistados numa escala de credibilidade, quão autênticos, convincentes e genuínos foram. E um terceiro par
classificou os entrevistados pelo desempenho geral e a possibilidade de contratação, a qualidade do desempenho em si e se deveriam ou não obter a vaga. Em conformidade com as descobertas das apresentações para os capitalistas de risco, quanto mais presença nossos entrevistados exibiram, melhor foi sua avaliação individual e mais firme foi a recomendação de contratação por parte dos examinadores. E esse efeito da presença foi substancial. Mas existe uma sutileza. A presença foi relevante para os avaliadores indicar autenticidade, credibilidade e sinceridade, significando que podiam confiar naquela pessoa, que o que estavam observando era verdadeiro. Em suma, as qualidades manifestadas da presença, confiança, entusiasmo, tranquilidade, capacidade de cativar, são tomadas como sinais de autenticidade, e por um bom motivo. Quanto mais somos capazes de ser nós mesmos, maior é a nossa capacidade de nos fazermos presentes. E isso nos torna convincentes. Além disso, perguntamos aos participantes, após as entrevistas, se eles sentiam que tinha dado o melhor de si. Os entrevistados que mostraram mais presença estavam mais satisfeitos com o próprio desempenho. Pareciam sentir que havia representado a si mesmo da melhor forma possível. Saíram da entrevista com uma sensação de satisfação e não arrependimento, independentemente do resultado. Antes de prosseguir, quero esclarecer um mal-entendido frequente sobre a presença. A crença de que ela está reservada aos extrovertidos. Vamos deixar claro, a presença nada tem a ver com extroversão. Não é apenas os introvertidos que têm a mesma capacidade que os extrovertidos de demonstrar sua presença ressonante, como pesquisas realizadas na última década também demonstraram que os introvertidos costumam a possuir qualidades que facilitam efetivamente a liderança e o empreendedorismo, tais como capacidade de se concentrar durante longos períodos, maior resistência a preconceitos na tomada de decisões capazes de condenar empresas inteiras, menos necessidade de aprovação externa e mais habilidade para ouvir, observar e sintetizar. Susan Cain, advogada formada pela Escola de Direito de Harvard e autora do livro Enfoque Inovador, O Poder dos Quietos. Como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. Explica. Por sua natureza, os introvertidos tendem a se empolgar com uma ou duas ou três coisas na vida. E a serviço de sua paixão por uma ideia, irão à luta e forjarão alianças e redes de contato e adquirirão conhecimento e farão o que for preciso para transformar aquilo em realidade. Não é preciso ser ruidoso ou gregário para ser empolgante e eficiente. Na verdade, um pouco de silêncio parece ajudar muito a se fazer presente. Eles se esforçam demais para passar uma boa impressão quando deveriam estar me mostrando a importância que dão à ideia que estão me vendendo. Quando tentamos controlar a impressão que passamos aos outros, agimos de forma antinatural. É uma tarefa difícil e não temos energia cognitiva nem emocional para cumprir direito. O resultado é que ficamos parecendo impostores. Mesmo assim, muitas pessoas tentam controlar a impressão que estão passando aos outros, seguindo um roteiro de planejando minuciosamente sua comunicação verbal e não verbal. Essa abordagem superestima a nossa capacidade de controlar qualquer situação. Mas será que tentar manipular a impressão que causamos funciona? A ciência abordou essa questão principalmente no contexto do desempenho em entrevistas de emprego e em decisões de contratação. Pessoal, vou ficando por aqui. Prometo não gravar outro capítulo tão grande, outra parte tão grande quanto essa, porque esse vídeo ficou realmente grande, peço desculpas. E você, já se inscreveu no nosso canal? Se não, por favor, faça-o agora e clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!